Stephanie, pega água pra mim, por favor. Alô, boa tarde, tudo bem, pessoal? Aqui é Eduardo Falcon, estou da sede da Falcon Partner Contabilidade e, conforme prometido, vim fazer a live para nós falarmos da situação atual do PRONAMP, né, que é o Programa de Auxílio, Programa Nacional de Auxílio às Micro e Pequenas Empresas, que foi instituído pela Lei 13.999, né, do Governo Federal, para que as empresas pudessem ultrapassar com toda a segurança essa situação de pandemia, né? Essa situação pandêmica na qual nós estamos passando, certo? Bom, deixa eu só abrir aqui o meu roteiro. Bom, primeiro quero agradecer já as primeiras presenças aí, ó, o Marcos Silva, já vi aqui, o Júlio Baine, o Wagner Silva, do pessoal do Explodindo a Vaca, tudo bem, cara? Obrigado aí pela presença de vocês. Só um minutinho aqui que eu estou abrindo o meu roteiro. Não, perdão, até eu falei, porque a graduação saiu da WRA. Eu vou te encaminhar agora, calma aí. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta, vai ter algum Bom, pessoal, o que estava combinado pela Lei 13.999? Que todas as empresas que tivessem um faturamento até 4.800.000 e que no ano de 2019, deixa eu só pôr o fone de ouvido aqui, pessoal, porque senão o barulho externo aqui eu vou... Tá, e tem um valor total em aberto. Prontinho. Isso. Acho que até o áudio deve ter melhorado aí para vocês, né? Então, pessoal, a Lei 13.999, o que ela instituiu? Que empresas que faturassem até 4.800.000, que sua grande maioria são as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, mas não apenas elas, teriam direito a um empréstimo do governo, tá? Essa ajuda através de um empréstimo, no qual você poderia pegar até 30% do seu faturamento, se você tivesse a empresa já aberta antes de 2019, e esses 30% do faturamento é o faturamento de 2019, tá bom? Ou 50% do seu capital social se você tivesse aberto a sua empresa em 2019. Então, se sua empresa abriu lá em 2017, 2010, 2005, era calculado automaticamente os 30% do seu faturamento. Ponto. Edu, mas como que ele sabe os 30% do meu faturamento? Através das declarações que eu, como contador, entrego. A DEFIS, que seria o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica das empresas do Simples Nacional, a ECF, que é o Imposto de Renda das empresas pessoas jurídicas, que é do lucro presumido e lucro real, que também poderiam participar, tá? O 4.800.000, a gente usa como referência falando do Simples Nacional, mas qualquer empresa que faturasse até no máximo 4.800.000 em um ano, tá? Poderiam pedir, mesmo que não fosse do Simples Nacional. Então, tanto o MEI, microempreendedor individual, que é o menor tipo de empresa que existe no país, empresas MEs, que são do Simples Nacional, microempresas, EPPs, que são empresas de pequeno porte, lucro presumido e lucro real. Todas essas podiam pedir esse empréstimo. O empréstimo, ele tem juros de 4,25% ao ano, que é 3% mais Selic. Selic está nessa faixa de 1,25%, então 4,25% ao ano, não é ao mês. Se você dividir por mês, daria uns juros na casa de 0,34, 0,33, tá? Teve contratos que eu consegui fechar a 0,29. Obrigado, Wagner. Tem que se hidratar. Então, pessoal,
Teve contrato que eu consegui fechar com 0,29 ao mês de juros, né? O governo te dá 8 meses de carência para você começar a contratar. Para você começar a pagar. E depois conta 28 meses para você pagar, por isso que nós falávamos que era 36 meses para pagar. São 28 de parcela, 28 parcelas mais 8 meses de carência, tá? Muitas coisas o governo abriu mão de os bancos cobrarem para você poder pegar um empréstimo com facilidade, por exemplo, as certidões negativas, sejam elas federais, estaduais, municipais, ou sociais, ou as trabalhistas. O governo abriu mão de que mesmo que você tivesse débito com o governo, você poderia pedir um empréstimo. Então o governo federal, ele fez uma estrutura para facilitar. Isso eu, como contador, posso te falar com toda a virtude. Estou há 25 anos na área, né? Então, as facilidades foram colocadas pelo governo. E fora, você pagar em 28 parcelas, 8 de carência, juros de 0,29 ao mês, 0,39 ou 4,25 ao ano, certo? Você poderia pegar esse empréstimo para usar para qualquer fluxo de caixa, para pagar fornecedor, para pagar salário, pagar aluguel, comprar novos materiais para fazer virar dinheiro, contratar serviços, enfim. Diferente daquele empréstimo que era só para pagar salário que teve antes das medidas provisórias 945, 958, se não me engano, enfim. Aqueles eram específicos para pagar só a folha de pagamento. Porém, qual que é o problema que está acontecendo? A velha e boa burocracia brasileira, que eu chamo de burocracia. Burocracia, porque é coisa de burro, gente. O que acontece na minha carreira profissional, sabe? Que eu trabalho já com multinacionais há praticamente 20 anos. Eu já morei na Europa 1 ano trabalhando lá para uma multinacional belga, então eu conheci toda a estrutura contábil, fiscal, operacional, administrativa, financeira da Bélgica. Trabalho com empresas dos Estados Unidos já tem 10 anos, enfim, e, assim, bem próximo mesmo, então eu acompanho, né? Então essa minha longeva carreira internacional, eu vejo que lá fora o governo ajuda. Na França, por exemplo, para vocês terem noção, o governo emprestou. O Pronamp francês não teve 1 centavo de juros. O governo francês emprestou dinheiro aos empresários para pagar a perder de vista, mas não está cobrando R$1 de juros. Nem 1 centavo de juros. Tipo assim, ó, eu peguei 10 mil euros, eu vou pagar 10 mil euros. Só que eu vou pagar em 50 prestações que sejam. Isso, sim, na minha opinião, é ajuda. Ah, Edu, mas tá, realmente, se você comparar juros de banco com os juros do Pronamp, é muito claro, óbvio, né? Para quem, né, não tem cão caça com gato, mas, né, eu acho, na minha opinião, eu não gosto de falar política nas minhas lives, porque é uma coisa que demanda muita discussão e às vezes nem sempre sadia, mas eu acho assim, se você se propõe a ajudar, ajuda, ponto. Ajuda, entendeu? Fazer meia ajuda, às vezes, mas tudo bem, né? Ainda estamos no Brasil, né? Então, mas só para a título de comparação, a França fez isso, emprestou dinheiro e não está cobrando 1 centavo de juros, sequer 1 centavo de juros, ok? Mas tudo bem, aí é uma utopia, não adianta te achar que o Brasil vai fazer alguma coisa parecida, até aí ok. Bom, quando eles lançaram o Pronamp, o que eles falaram? Olha, os bancos públicos, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são obrigados a aderir. Bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Banco Inter, eles são por opção. Se eles quiserem, eles participam. Aí entraria as cooperativas de crédito, certo? Cicobi, Sicredi, por aí vai. Instituições de auxílio a desenvolvimento, como o Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Norte, e a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Todas essas entrariam em operação, o governo federal, a União, passaria o dinheiro para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, e este, por sua vez, passaria aos bancos. E os bancos iriam operar o dinheiro. Aí, pessoal, já começou o primeiro erro, na minha opinião. Por quê? Se o BNDES é um banco e ele já trabalha com linhas de crédito, por que diacho não deixou dinheiro no BNDES? Por que não deixou dinheiro no BNDES? Não, pegaram e passaram para os bancos. Bom, os bancos privados, sinceramente, na minha opinião, e pessoal, deixar uma coisa bem clara aqui, tudo que eu falar aqui é a minha opinião, vocês não são obrigados a concordarem, tá certo? Mas é a minha opinião, tá bom?
dentro da minha experiência. Não vou me alongar em discursos políticos, porque não é a intenção da live, mas... Pessoal, vamos lá de novo. Se o BNDES é um banco que já empresta dinheiro e ele é do governo, tivesse deixado todo o dinheiro no BNDES. Ó, vocês entram em contato com o BNDES e o BNDES resolve. Ai, Edu, mas o BNDES ele não tem uma estrutura, né, de agência igual o Bradesco, o Santander, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil tem, que atenda o Brasil inteiro, que possa atender a todo mundo, não sei o quê. Ok. Então fizesse o quê? Pegasse o BNDES, deixasse ele coordenar, ele decidir para quem se empresta o dinheiro e as regras. Ponto. E os bancos serviriam apenas como ponto de atendimento, certo? Prestando um serviço para o governo, porque eu acho estranho. Eu sou contador, o governo não me paga um centavo, pelo contrário, um absurdo. Eu, contador, eu tenho que pagar imposto. Só que hoje, no dia a dia, eu trabalho mais prestando informação para o governo do que para o meu cliente. E quem me paga é meu cliente. Então, eu acho que, no mínimo, contador não deveria pagar imposto. Mas todos os conselhos regionais de contabilidade, seja de São Paulo, seja do Brasil inteiro, nessa parte são muito inócuos. Não resolvem nada. Fica só fazendo jantarzinho, reunião, homenagem. E uma causa como dessa, não defendem. Ponto. Tá bom? Então, eu acho que o governo deveria fazer o que ele faz com o contador. Falar para os bancos, ó, você já ganhou muito dinheiro. Então é o seguinte, ó, cada agência vai deixar separado 5 funcionários para atender o Pronamp. Ponto. Mas o contrato vai sair em nome do BNDES, com as regras do BNDES, o dinheiro vai sair da conta do BNDES para quem o BNDES quiser. Ponto. É assim que deveria ser feito. Tá certo? É assim que deveria ser feito. Não fizeram isso. Jogaram o quê? Aos bancos e cada banco aplicou a sua política. Pela regra do Pronamp, a Lei 13.999, 85% do dinheiro é do governo federal e os bancos tinham que entrar com o quê? Com 15%, ok? Nesse montante inicial foram disponibilizados 18 bilhões de reais, 15 bilhões mais ou menos do governo e mais uns 3 e poucos bilhões dos bancos, ok? Então qualquer banco que entrasse no Pronamp tinha que dispor 15%, né, para fazer um grosso, até porque eles ganham juros também para poder reforçar o caixa. Então, a primeira demanda do Pronamp eram 18 bilhões de reais à disposição. Só que aí começa o quê? As palhaçadas, tá certo? Então, por exemplo, eu vou falar por situações. Bancos do Brasil pegou o dinheiro, ok, criou uma coisa que não existe, um limite, ó, só vou emprestar no máximo 150 mil e acabou. Isso não foi uniformizado, porque teve agência que falou que só estava emprestando no máximo 50 mil. Poxa, mas calma aí, se eu faturei 4 milhões, se eu tenho direito a 30%, então seria algo em torno aí de 1,5 milhão quase, né? 1,2 milhão. Cara, eu preciso de 1,2 milhão, não preciso de 50 mil. 50 mil não tapa nem o buraco do meu dente. Tá certo? Eu tenho uma empresa grande, eu tenho 200 funcionários. Ah, Edu, mas 150 mil me resolveria, igual o Wagner da Explodindo a Vaca. Ok, Wagner, mas veja, eu não estou dizendo que 150 mil não resolve, mas você tem que atender os pequenos, os médios e os grandes. Você entendeu? Porque se você atende só os pequenos, no máximo os médios e os grandes vão quebrar também. Então, o Pronamp, ele é para todos. Então, se a minha carta de crédito, que é uma carta que a Receita Federal mandou para todos os clientes, e o seu contador, nem todos enviaram, eu enviei para todos os meus clientes, lá em junho ainda, em maio, junho, né? Muitos contadores não enviaram. Eu enviei, ó, se você vai contratar o Pronamp ou não, beleza, mas ó, tá aqui a carta, né, que tem um código lá que a gente chama de hash code, lá a Receita fala quanto que você faturou e quanto que você tinha direito de pedir. Veja, se a Receita Federal tá dizendo que eu tenho direito a pegar 1 milhão, o banco tem que me dar 1 milhão, tá certo? Eu tenho uma estrutura muito grande e eu tenho que pegar 1 milhão. Se a Receita diz que eu tinha que pagar 20 mil, ok, porque a contratação mínima do Pronamp é 15 mil reais, que nem os MEIs não estão conseguindo pegar o Pronamp. Por quê? Muitos não estão conseguindo provar o faturamento, porque a contratação mínima é 15 mil, ou seja, se o cálculo não der 15 mil reais de empréstimo,
você não consegue pegar. Que cálculo é esse? O tal do rating, do score que os bancos calculam, o tal do risco de empréstimo, né? Ou seja, se a Receita falou que você tinha direito a 50 mil, não é que eles vão te dar 50 mil, eles vão fazer uma análise de crédito, né? Aí na análise de crédito, que muita gente conhece como score, se você tem score alto, score baixo, score, que no inglês quer dizer pontuação, né? Se a sua pontuação, se é um bom pagador, sua pontuação é alta, ou se você é um mau pagador, sua pontuação é baixa, aí o banco ia decidir cada um a sua política de crédito. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eu falei com o pessoal da Caixa e olha que pasmem que eles me falaram, Edu, se um cara nunca pegou um empréstimo, nunca fez financiamento, não tem cartão de crédito, mas está trabalhando, para a gente não interessa. Não é um bom cliente para emprestar o Pronamp. Eu falei, mas calma aí. Mas se ele está precisando de dinheiro, ele nunca pegou, mas também nunca atrasou. Edu, para o banco não interessa. Para o banco, interessante é aquele cara que já pegou empréstimo, que já pagou, que pegou cartão de crédito, que paga, às vezes paga atrasadinho, porque pagar juros. Olha o que eu escutei do pessoal da Caixa Econômica Federal. Eu falei, como assim? Então, quer dizer, se o cara nunca pegou no empréstimo, mas agora ele está passando por uma necessidade, ele precisa pegar. Quer dizer que para vocês o score dele é baixo. Ele falou, é baixo. Há uma grande chance. E falo mais, tá? Eu não estou falando de boca, não. Eu tenho clientes meus que não tem R$1 de débito na praça, tá certo? E não foi aprovado o crédito dele na Caixa. Não tem R$1 de débito. Mas tudo bem. É aquelas coisas que a gente entende, né? Acontece. Então, pessoal, começou essa guerra de lobos. Tá certo? Veja, os bancos, eles têm os pacotes deles. Caramba, você dá um empréstimo que os juros é 0,29, 0,30 ao mês, e eles têm pacote de 2, 3% ao mês, 1,80 que seja. Você acha que o banco vai querer emprestar qual, gente? Vai emprestar um empréstimo que o juro só de 0,30 ao mês, do qual desses 0,30 eles só têm direito a 15%, ou eles vão querer emprestar o deles, que eles têm direito a 100% dos juros, certo? E fora que o dinheiro é 100% deles, ou seja, eles estão movimentando o dinheiro deles, é mais do que óbvio, gente. Entendeu? Então, o grande erro estratégico do governo, do Ministério da Economia, do governo federal, da União que seja, foi ter pego o dinheiro do Pronamp e ter colocado na mão dos bancos. Eu acho que eles deveriam ter usado os bancos apenas como pontos de atendimento, mas, novamente, o contrato é do BNDES, as regras são do BNDES e tudo, o dinheiro é do BNDES e o BNDES que deposita na conta do cliente. O dinheiro não precisava nem passar por Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, não precisaria. Tá certo? Usaria eles, não é para ajudar todo mundo? O que é para um grande banco de cada agência disponibilizar 2, 3, 5 pessoas, dependendo do tamanho da agência, para atender os clientes do Pronamp? Certo? Não custa nada. Desculpa pelos bilhões que eles arrecadam em lucros, não custa nada. E na pior das situações, o governo dava lá meia dúzia de impostos isentos para ele por um período, vai, para compensar. Né? Porque os trouxa aqui, contador, que eu estou há 25 anos na área, eu não ganho R$1 de isenção do governo. E eu trabalho, pasmem, saiu na Veja em 2011 isso daí. Cada empresa custa para o contador em tempo 2.500 horas por ano de serviço que eu presto para o governo, só fazendo declaração DCTF, ECD contribuições, ECD PiscoFins, ECD ICMS, DAME, DEFIS, esse bando de declarações que nós fazemos, que muitas vezes nem analisam, tá certo? Nos Estados Unidos, em Miami, onde nós temos empresas também, a gente gasta 50 horas por ano. Veja, Brasil, 2.500 horas por empresa eu gasto por ano prestando informação para o governo, e em Miami eu gasto 50 horas numa filial que a gente tem lá em parceria com a Lau Group. Olha a burocracia aí, gente, tá certo? Bom, quando o Pronamp foi instituído, 22 instituições financeiras se inscreveram para operar o Pronamp, ou seja, entre bancos privados, bancos públicos, as fintechs, empresas financeiras de tecnologia, as próprias cooperativas de crédito, entre outros, 22 instituições se inscreveram. Falou ao governo, eu vou operar o Pronamp, tá bom? Então, ó, manda o dinheiro para mim, manda a grana, tá certo? Que eu vou operar o Pronamp, tá bom? Eu vou ajudar
a galera, tá bom? Manda para mim, governo, que eu vou ajudar a galera, tá bom? Os empresários que estão precisando, eu vou ajudar, tá bom? Manda o dinheirinho para mim. Aí o governo pegou o dinheirinho do BNDES, mandou para esses bancos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, na primeira leva, pegaram algo em torno de 5 bilhões de reais, que se esgotaram assim. Eu consegui pegar para alguns clientes, né? Consegui liberar contratos. Mas o que aconteceu? O Banco do Brasil criou esse tal do limite. Uma situação de absurdo, para vocês terem noção, eu não vou falar nunca o nome dos clientes aqui, só as situações. Eu tenho um cliente que ele tinha conta há mais de 20 anos no Banco do Brasil. Ele tinha direito a 400 mil reais de empréstimo do Pronamp. O Banco do Brasil, gente, deu 58 mil reais para ele. Vou repetir, 58 mil reais apenas. Ai, Du, mas 58 mil é dinheiro. É, mas para a operação dele, não resolve os problemas dele. Ele tinha direito a 400 mil. Ele tem uma empresa muito grande. O Banco do Brasil só deu 58. Aí ele me procurou e eu ajudei ele fazendo uma consultoria e nós conseguimos liberar 200 mil reais para ele, certo? Na Caixa Econômica Federal. Porém, aí vem os que propôs, né? Veja, ele nunca teve conta na Caixa, mas o governo, na lei, eu li a Lei 13.999 de cabo a rabo e as outras 12 leis acessórias, gente. E o que acontece? Em nenhum momento a Lei 13.999 fala que eles só tem que prestar para os clientes deles. Não, fala que eles podem atender qualquer pessoa, cliente ou não. O Banco do Brasil só atendeu o que é cliente. Eu desconheço alguém que não era cliente do Banco do Brasil e pegou. E o caso mais grave, eu tenho 2 clientes, um que não tem R$1 de débito, o Banco do Brasil não deu nem cafezinho para ele, e o outro que tinha relacionamento de 20 anos com o Banco do Brasil, deu só 58 mil, para quem tinha direito a 400 mil, e ele veio comigo e eu consegui mais 200 mil para ele, e ainda vamos correr atrás, que ainda tem mais uma diferencinha de 100 e poucos mil. Ok, bom, você conseguiu 200 mil na Caixa, pô, legal, ajudou o cara? Sim, aí sim ajudou, né, porque é pelo menos a metade do que ele tinha direito, já é melhor do que nada. Tá certo? Bom, aí vem um problema. A Caixa inventou um tal de seguro prestamista de 5,08%. Na verdade, era 8,3%. Aí houve um escândalo geral, porque o Banco do Brasil falou que não ia cobrar nenhuma taxa, nem TAC, nem taxa de administração, nem taxa financeira, nem IOF, nada. Aí a Caixa fez o quê? De 8,8% sobre o total do valor, quase 10% a Caixa ia morder. O que eles fizeram? Baixaram para 5,5%. Aí eu perguntando para uma gerente da Caixa o porquê disso, ela falou assim: olha, Eduardo, pelo seguinte, o comitê de crédito da Caixa decidiu que por uma segurança do valor, né, a gente vai cobrar esse seguro. Aí eu falei: olha, mas calma aí, o dinheiro é do governo. O governo não exige avalista, nem garantidor, porque o próprio governo é garantidor dos 100%. Ou seja, se o banco perder os 15% dele, porque novamente, gente, 85% do dinheiro é do governo federal, 15% são dos bancos, mas o governo federal cobre os 100%, ou seja, vamos supor que o cliente não pague nada, zero, o governo federal vai ressarcir os 15% do banco. É por isso que, inclusive, o banco não pode pedir garantia real, casa, apartamento, sala comercial, carro, carteira, nada como garantia. Os bancos não podem pedir. Isso é proibido, está proibido na lei. Porque o governo é o garantidor. O governo virou nosso fiador. E isso o governo acertou. Ele virou nosso fiador. Falou: eu vou ser o fiador de vocês. Grande Bruce Rodrigues, um abraço, meu querido. Tá aí no serviço? Acompanha a gente aí. Agora o Eduardo Contador, agora o lado civil do Bruce Wayne que você ainda não conhecia, grande Bruce. Bom, continuando, pessoal. Então, para que de achos a Caixa Econômica Federal me cobra um seguro prestamista de 5,08% do total? Em detalhe, a Caixa cobra em cima dos 100%. Então, esse meu cliente que pegou 200 mil reais teve que pagar um seguro de 11 mil reais. 11 mil reais. E aí eu ainda olhei para o banco e falei assim: mas calma aí, tá ok, vamos supor que precisa ter um seguro no dinheiro, vamos supor que o cliente não te pague, mas se você quer calcular 5%, você tem que calcular em cima só dos seus 15%, Caixa Econômica Federal, não em cima dos 100%.
E é isso que a Caixa fez. E meio que a gente ficou numa situação assim, pessoal, ou pega ou não pega. Aí teve que pegar, paciência, vai fazer o quê? Né, pessoal, vai fazer o quê? Ele tinha que pegar, ele precisava do dinheiro. Mas é um absurdo. E fora que caracteriza também uma compra casada, e o que é proibido no Brasil. Quer dizer, só vou te dar um empréstimo se você fechar o seguro. Olha o problema sério que nós temos. Stephanie, por favor. Então, pessoal, veja, cobrar o seguro já está errado. Chega a ser abusivo, chega a ser indecente, porque numa situação que nós estamos passando, pandêmica, já foi mostrado que mais de 1 milhão de empresas faliram. Isso são números oficiais, ou seja, empresas que eram registradas na junta comercial, que deram baixa. Fora, gente, empresa que é aquela vendinha da esquina ali, o borracheiro, o cara que vende pastel na feira, que muitas vezes não era regularizado, os pequenos profissionais, o pessoal que faz manutenção em residência, que eu conheço um cara muito competente chamado Silvio, que mesmo fazer uma manutenção aqui no escritório, ele não tem empresa formalizada, mas não deixa de ser um prestador de serviço, não deixa de ser um empreendedor, um empresário. Então, oficialmente, 1 milhão de empresas faliram, grandes, médias, pequenas, micro, faliram. Então, quer dizer, aí você vai lá e morde 5,08%, 11 mil reais morderam desse meu cliente, entendeu? Eu acho indecente. Assim, ó, vou respeitar a analogia, é que nem você ir lá na Globo fazer um papel pra atriz ou ator e o diretor fazer aquele famoso teste de sofá, assim, eu te dou o papel, mas, né, sabe aquele sofazinho ali? Então, desculpa, na minha opinião, novamente, pessoal, aqui estou expondo as minhas opiniões, então somente eu sou responsável por elas, tá bom? Então vou deixar uma coisa bem clara. Bom, então, foi isso que a Caixa Econômica fez. E, novamente, se só 15% do dinheiro é da Caixa Econômica Federal, por que cobrar o seguro em cima dos 200 mil? E não acima ali de 10%, daria 20 mil, uns 25, 30 mil reais, vamos falar. Tinha que cobrar só. E outra coisa também, uma uma análise que eu fiz. Gente, se a Caixa Econômica Federal é do governo e ela tem 15% e o governo emprestou 85%, se nós formos olhar a olhos bem críticos, 100% é do governo. Tanto os 85% que eles deram, como os 15% da Caixa Econômica Federal, é tudo do governo, porque a Caixa Econômica Federal é do governo. Então, cara pálida, pra que tu tá me cobrando o seguro de um dinheiro que é tudo seu? É um negócio assim. Só que, novamente, gente, não quero defender o governo, não é isso. Mas essa regra só a Caixa Econômica Federal criou, tá certo? Do tal do seguro prestamista, que é um escândalo. Mas foi aquela situação assim, ou é isso, ou pega ou não pega. Ponto. Paciência. Certo? Ok. Bom, aí nós estamos conseguindo trabalhar. Eu critico a Caixa, pessoal, mas eu vou dizer uma coisa. Foi o único banco que praticamente abriu as portas para quem não era cliente de carteira, tá bom? Então, assim, na hora de criticar eu critico, na hora de elogiar também eu elogio. Foi o único banco que abriu para quem não era. Só que também outro erro estratégico do governo. Como você centralizou muita coisa na Caixa Econômica Federal, que está atendendo ao pessoal que pegou o seguro emergencial de pessoa física, o seguro lá dos 600 ou 1.200 reais. Então, as agências já estavam assim. E aí você pega os empresários e também joga para ir até as agências para resolver, novamente, outro erro estratégico do governo. Tá certo? Por isso que eu acho que deveria ter centralizado tudo no BNDES. Mas ok, paciência. Banco do Brasil. Quem ele ajudou e quem ele quis, ajudou com limites. Aí teve gente que falou assim, Edu, mas se ele põe 50 mil de limite, em vez de pegar muito dinheiro e dar para 200 pessoas, eu estou pegando muito dinheiro, eu estou dando para 1.000 pessoas. Gente, não, então tivesse criado a lei diferente. A lei não fala isso. E se no Brasil a gente nasce, cresce, aliás, no Brasil não, em qualquer país do mundo, descobrindo que a gente tem que seguir a lei, pessoas corretas como eu e vocês, né? Vamos seguir a lei. A lei não fala que tem que fazer tetos, 50 mil, 100 mil para cada um, não. Se eu tenho 300 funcionários, eu preciso de 500 mil.
Se eu tenho 2 funcionários, eu preciso de 50 mil. Pronto, é o justo, tá certo? Porque do que adianta você salvar o que tem 2 funcionários e o que tem aqui 200 funcionários, mandar os 200 funcionários embora? A coisa fica desproporcional. Então, novamente, gente, se é para ajudar, vamos ajudar todo mundo respeitando as equações de tamanho. Porque quanto maior a família, maior a fome. Quanto menor a família, menor a fome. Não que a família de 2 funcionários não seja importante, não é isso. Mas quem tem 200 funcionários para manter, também é importante. Aí você vai lá e dá para ele manter só 3 funcionários, ele vai demitir 197. Tá certo? Então, o que o Banco do Brasil fez também é imoral. Tá? E outra, novamente, tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal, a Caixa com o Seguro e o Banco do Brasil com esse teto, estão descumprindo a Lei 13.999, porque isso não está previsto na lei. Teve agência de banco, não da Caixa, nem do Banco do Brasil, que chegou a pedir certidão negativa. E eu falei, opa, não pode pedir. Teve a gerente do Itaú que chegou a pedir garantia real. Isso eu fiquei sabendo. Não pode. Espero que depois não tenha feito. Porque também era muito no começo. Muita gente estava meio que ainda desorientado. Quem não leu a lei, né? Eu acho absurdo. Eu acho que mesmo se você é um gerente de banco, você não é um contador, mas você vai trabalhar com um pacote como o Pronamp, acho que no mínimo você tinha que tirar 2 dias ali e ler com calma a lei, entender, tá certo? A lei também não é tão grande assim que você precisa de meses para entender ela, não. Tá certo? Mas enfim. Aí entrou o Itaú na jogada. O que o Itaú fez? Me desculpa, eu falei com todas as letras, vou repetir. Fez meio que um engana besta, um engana trouxa. Prometeram entrar no dia 15 de julho, não entraram, entraram bem depois, quase no final do mês de julho, e ainda fizeram a cara... Desculpa, pra mim foi palhaçada, gente. Abriram o aplicativo na sexta-feira deu pau no aplicativo. Porque falaram que tudo ia ser fácil, né? O Itaú lá, o PIN, né? Via aplicativo. Bom, lançaram na quinta, na sexta deu pau, falaram que ia voltar na segunda. Segunda, 8 horas da manhã já não tinha mais dinheiro. Facilidade é essa, né? Aí falando de dinheiro, os 6 bilhões que a Caixa tinha pego e o Banco do Brasil Unido, acabou. Aí o governo foi lá e disponibilizou mais dinheiro. Aí, uma opinião minha, devia ter pego o dinheiro dos empréstimos da folha de pagamento, que o governo também errou, porque só emprestaram para quem tem folha bancarizada, ou seja, se você é um empresário, pequeno, médio ou grande, e só que... Oi, perdão pessoal, a pessoa me ligou aqui, eu ainda não aprendi no meu celular bloquear as ligações. Enquanto eu tô fazendo live, ainda vou fuçar essa... Calma aí, opa, ainda vou fuçar esse celular ainda, opa, perdão. Então, pessoal, continuando. Se a sua folha de pagamento fosse bancarizada, ou seja, se você tem um sisteminha que muitos chamam de KNAB, que você gera a folha de pagamento, manda o arquivinho e o banco paga para os seus funcionários, você conseguiria pegar o empréstimo. Apenas 18% dos empresários conseguiram pegar esse empréstimo, que era algo em torno de 20 bilhões disponível. Bom, aí agora o governo correu e fez outra lei para dizer que não, qualquer empresário como eu, por exemplo, eu não tenho a minha folha bancarizada. A Ana Paula que entra ali, ó, pega conta de funcionário por funcionário e vai pagando os salários. Ou seja, eu com a minha equipe, eu não pude pegar um empréstimo para pagar a folha de pagamento só por causa disso. Ou seja, a boa e velha burocracia, não é burocracia, é burocracia. Aí agora o governo, os deputados, os senados correram e derrubaram isso. Agora, qualquer empresa que tenha folha de pagamento, desde que comprove lá com a folha, a guia da FGTS, do INSS, GPS, consegue. Mas precisou esperar quase 2 meses para descobrirem isso, né? Pessoas que ganham salários aí na casa de 15, 20 mil reais, precisaram de 2 meses para pensar nisso. E outro erro do governo, eu sempre acho, que o governo sempre toma a decisão, se sentar pelo menos com os contadores do lado e perguntar o impacto disso. Se eles tivessem consultado, um bom contador falaria, olha, não é a maioria das empresas que tem folha de pagamento bancarizada. Se você quer emprestar para cobrir folha de pagamento, para as empresas não mandar embora, derruba essa regra. Derruba essa regra. Tá certo? Bom, não derrubaram agora, mesmo assim já foi, o estrago já está feito. Muitas pessoas já foram mandadas embora por causa desse delay, desse esqueci, né, de tirar essa questão da bancarização da folha. Ok, bom, aí se sobrou dinheiro aqui da folha de pagamento, o que o governo deveria fazer? Alocar.
Então, se aqui não emprestou tudo, pega aqui e joga no Pronamp, certo? Aí, ok. Aí a Caixa foi junto com o BNDES, dizendo que vão ajudar os empresários e lançaram o quê? O FAMP, certo? Que é um programa próprio da Caixa Econômica Federal, um financiamento também para ajudar micro e pequenas empresas, com regras diferentes. Em vez de ser 8 meses de carência, é 1 ano de carência. Os juros que no Pronamp eu consegui fechar contratos com 0,29%, 0,30%, no FAMP o menor juros é 1,19% ao mês. 1,19% ao mês. Tem 1 ano de carência, tá? Que você pode pagar, e pagava acho que em 36 parcelas, tá? Só que para mês, ou seja, microempreendedor individual, eles estavam emprestando no máximo R$ 12.500. Para MEs, que são microempresas, eles estavam emprestando R$ 75 mil. E para as EPPs, empresa de pequeno porte, eles estavam emprestando 150 ou 125 mil reais. Esses eram os tetos que eles estipularam. Só que é óbvio, aí a Caixa libera mais fácil. Por quê? Porque o juros é maior e é dela, é da Caixa. Tá certo? Então, em vez de você pagar 0,30 ao mês, eles querem que você pague 119, 129 ou 1,69. 119 não. 1,19, 1,29 ou 1,69%, só que ao mês. Ou seja, o quádruplo dos juros. E outra, esse dinheiro é da Caixa. A Caixa é um banco federal, é um banco público, não deveria avisar lucro, mas não é isso que está acontecendo. Tá certo? Então, o FAMP foi oferecido muitas vezes até mais facilmente que o Pronamp. Tá certo, pessoal? Bom, e os bancos privados deitaram e rolaram. O Bradesco disse que vai abrir agora. Gente, agora é 25 de agosto. O Pronamp está aprovado desde 25 de maio. Ele entrou em vigor em 25 de junho. Estamos em 25 de agosto, ou seja, 2 meses depois que o Pronamp está valendo, o Bradesco vai começar agora. Isso é querer ajudar, gente? Isso é querer ajudar? Desculpa, isso não é ajuda. Não é. O Bradesco não está fazendo. E, na verdade, novamente, gente, na minha opinião, os bancos privados tão somente pegaram o dinheiro para falar assim, vamos pegar aqui para dizer que estamos ajudando, né? Para dizer que não estamos ajudando. Vamos pegar, vai. Só, estamos ajudando, meu Deus. Né? Que nem o Itaú, que falou que 15 de julho ele ia começar a operar o Pronamp, não só o Itaú, Bradesco, Santander, e nem, o Santander nem começou ainda, certo? O Bradesco disse que vai começar agora. Falaram que o Bradesco andou liberando. Eu não vi, eu não conheço uma empresa que pegou o crédito no Bradesco. O Itaú, eu conheço até gente que falou que pegou, mas eu conheço vários que faturam milhões, que não tem R$1 de débito e não conseguiu pegar R$1 no banco do Itaú. E o caso mais grave, novamente, é aquele meu cliente que fatura muito, tinha direito a pegar 400 mil, ou seja, ele faturou 1.200.000 no ano, e o Banco do Brasil, que ele trabalha há 20 anos, só deu 58 mil reais para ele. Para quem precisava de 458 mil reais, meu amigo, é um pouco mais de 10%, não consegue apagar todos os incêndios que ele precisava. E mesmo quem ajudou, que foi a Caixa Econômica Federal, ainda mordeu 11 mil de seguro prestamista, tá? Lembrando que desde que começou a pandemia, eu, Eduardo, me coloquei à disposição de empresários para poder orientar, tirar dúvida gratuitamente. Eu não estou cobrando nenhum real. E que, se necessitasse de uma consultoria para poder conseguir os empréstimos, que eu estava cobrando uma porcentagem, porque é justo, porque aí demanda mais tempo. Só que também, para ajudar mais ainda, eu coloquei uma regra que eu só cobrava a porcentagem se o dinheiro fosse liberado. Ou seja, se mesmo que eu dê entrada e mesmo assim o processo dá errado, pessoal, eu não cobro nenhum real. Primeiro porque eu confio no trabalho da minha equipe e tudo. Só que, gente, no Brasil, infelizmente, você confiar em político e confiar em banco é a pior decisão da sua vida. Óbvio que nem tudo nós podemos generalizar, tá bom? Mas, na sua grande maioria, é isso. Então, quando eles lançaram a Lei 13.999, tanto eu como contador, vários amigos meus empresários, tinham uma expectativa. Só que você já viram aquela brincadeira de meme do Facebook, expectativa é realidade? Então, né? Na expectativa,
era, sei lá, vinha o He-Man, né, alto, loiro, lindo, bonito, forte, e veio o Mun-Ra, aquele ser decrépito, né, todo zoadinho, com 3.000 anos de idade, caindo aos pedaços. Então, se a gente quiser fazer uma analogia, até brincando nessa área geek, né, que eu sou, é isso, né, o governo vendeu um He-Man para nós, um cara forte, que vai ajudar, cara do bem, que sempre faz o bem, mas vem o Mun-Ra, o ser eterno, né, todo decrépito, cheio de má intenção, querendo ferrar todo mundo. Essa é a analogia que nós fazemos. Então, a todos os empresários que estão trabalhando comigo ou não, Stephanie, busca meu almoço, por favor, a mesma coisa de ontem. Por favor. Bom, pessoal, então continuando. O cenário que nós temos hoje é esse. Então, a gente tem o Pronamp. Só que assim, a última notícia que nós tivemos oficial foi que os deputados federais, o Senado e o governo aprovaram um acréscimo de 12 bilhões de reais para o Pronamp, que era para... Ó que loucura! Você já vê que a notícia é estranha? A partir do momento que o governo lança uma lei, uma medida provisória, e ela começa a valer no sábado. Diz que no sábado, dia 15 de agosto, teríamos mais 12 bilhões nos bancos para podermos usar para o Pronamp. Tá, e que banco que abre no sábado? Claro, a Caixa Econômica Federal abriu em algumas situações excepcionais, lá do FGTS, agora do seguro emergencial para pessoa física. Mas na prática, que banco que abre no sábado? Nenhum, né? Mas tudo bem, então nós contamos o quê? Dia 17 de agosto, que foi segunda-feira passada. Pessoal, essa semana inteira não aprovou nenhum contrato do Pronamp. Além de não aprovar, os que já estavam aprovados não viram R$1 do dinheiro. Nenhum. Então, novamente, nenhum novo contrato foi aprovado. E quem tinha o contrato aprovado, só esperando o dinheiro pingar na conta, que eu tenho vários clientes nessa situação, não liberou R$1 sequer. E chegou a minha pessoa informações de gerentes de banco, que o dinheiro ainda não caiu na conta. Só que o governo espalhou aos 4 ventos, certo? E eu, como sempre quero levar informação positiva aos meus clientes, fiz a mesma coisa. Só que o dinheiro não chega. Por quê? O que acontece? Né, pessoal? Vida de contador é assim, Wagner. Né, ó, vou almoçar às 4 horas da tarde, faz parte, né? Acontece. Então, meus queridos, uma coisa que todos nós empresários, a maioria já sabe, mas muitos têm que saber que o que o governo fala é uma coisa, o que acontece é outra. Agora, quando você junta governo e banco, certo? O que eles falam e o que acontece é outra, tá certo? Então, novamente, você não dá a galinha pro lobo cuidar. Você não dá o peixe pro gato cuidar. Não. E o que o governo fez com o dinheiro do Pronamp é isso, certo? Ele pegou o peixe e mandou pro gato olhar. Pegou a carcaça e deu pro urubu. Ó, urubu, fica voando aqui em cima, mas não come, hein? Tá bom? O gato, ó, fica olhando o peixinho aqui, ó, suculento, né? Mas não come. O lobo, ó, a galinha tá ali, ó, quietinha no canto, mas só dá o ovo para quem precisa. Mas não come a galinha, senão não tem ovo, hein? O ovo é pros empresários, é o dinheiro, viu, lobo? Faz isso. Então, pessoal, vocês me desculpem até analogias, brincadeiras, mas é isso que o governo acabou fazendo, tá certo? E, novamente, se o governo tem o BNDES, a própria Caixa, que é do governo federal, e o Banco do Brasil, que é do governo federal, os bancos privados, pessoal, eu critico, mas são empresas, eles visam lucro. Então, para visar lucro, eles vão fazer o que eles querem. Se precisar bater na mãe, eles vão bater. Então, eu não posso criticar tanto os bancos públicos, privados. Apesar que, novamente, eu acho que na atual situação pandêmica, os bancos poderiam ter mudado muitas regras e poderiam realmente, de fato, ajudar. E não ajudar os privados. Tá certo? Porque, novamente, crítica ao Bradesco. Bradesco,
Começou em fevereiro, março a pandemia. Não é agora dia 25 de agosto, não é agora em agosto que vocês vão começar a ajudar empresário. Não. Vocês estão atrasados, Bradesco, ó, 1000 anos, tá? Vocês estão para trás, ó, 1000 anos, Bradesco. Quando a gente fala em São Paulo, né? 1000 anos. Vocês estão para trás, Bradesco, ó, muito para trás, muito. Tá, Bradesco? Muito para trás, tá? Porque a pandemia começou lá em março. O meu escritório mesmo eu tive que fechar dia 24 de março, mandar toda a minha equipe para casa. Só que eu tenho uma vantagem, eu sou prestador de serviço, então eu consegui fazer o meu serviço de casa. E quem tem comércio, quem teve que fechar as portas, quem não conseguiu vender R$1, por exemplo, eu tenho uma cliente minha, Aline Camilo, pessoal de vans escolares, que estão aí às mínguas, porque poucos pais aceitaram continuar pagando as mensalidades, porque é o seguinte, uma hora a escola vai voltar, uma hora as coisas vão voltar, e vai precisar de van. Só que muitos devolveram seus carros. Muitos pais, já fica a dica, hein? Começa a se preparar para levar filho na escola de carro ou a pé, porque vai faltar van, porque muitos motoristas de van, infelizmente, tiveram que entregar os seus carros financiados. E isso foi em março, bancos, Bradesco, principalmente, não é agora em agosto. Agora em agosto, o caldo já entornou faz tempo, certo? Novamente, por informações formais, oficiais, perdão, mais de 1 milhão de empresas fecharam no Brasil, de março até agora. Até agora sim, quase um mês atrás, quando saiu a notícia de 1 milhão de empresas fecharam, tá certo? Então, é isso. Então hoje, nós contadores que queremos, ou consultores, como eu me coloquei à disposição das empresas para ajudar, ficamos amarrados, ficamos de mão atados. Por quê? A resolução está fora do meu ciclo de influência. Tá certo? Porque criaram regras. Eu tenho pessoas em bancos que me ajudaram, igual agentes da Caixa, novamente. Eu critico a Caixa, mas foi a única que abriu para cliente externo. Tá certo? E me ajudou bastante. A pessoa que me ajudou, entre outras coisas. Porém, a notícia, a regra vem de cima para baixo. Então o gerente, por mais bem intencionado que ele seja, ele não consegue ajudar o cliente. Quando o gerente é bem intencionado, que nem encontrei ótimos gerentes para me ajudarem. Ajudar os meus clientes, porém a regra vem de cima, igual essa regra do seguro prestamista, não é a gerente que estava vendendo para mim, ela vem de cima do tal de comitê de crédito da Caixa, que é meia dúzia de cara que ganha aí seus 80 mil por mês e tá se lascando pro pequeno médio empresário. Os 80 mil por mês cai lá, ó, porque é tudo cargo indicado político. Entendeu? Então é cara que não me bota seus 80, 50, 80 mil no bolso, 300 mil, tá? Porque tem gerente, presidente de bancos aqui na Caixa que ganha mais que o presidente da República. Então, olha, eles estão um pouco se lixando para nós, pequenos e médios empresários, microempresários, tá certo? E os grandes também, empresários, tá certo? Então, é isso que está acontecendo hoje. Então, o que nos resta agora? Aguardar, esperar que algumas regras sejam alteradas, e que nem o governo acabou de alterar uma, que caía a questão da bancarização da folha de pagamento para emprestar dinheiro para a folha, apesar que muito empresário já mandou sua equipe embora, então para muita gente chegou tarde isso daí, né? E uma coisa que, gente, será que não tinha uma mente inteligente no governo de falar assim, gente, se a gente só for emprestar para quem tiver folha bancarizada, mas assim é melhor para comprovar que ele tem folha de pagamento. Não, cara pálida. Não. Se o cara te manda a folha de pagamento dele oficial, manda a guia de FGTS, a guia de INSS, a declaração da GPS, ali são informações oficiais, porque nós, contadores, todo mês, mandamos isso pro governo. Então ali você já consegue conferir. Se o cara tem assim, se ele não tem funcionário registrado, aí sim, eu concordo, Então, se não está registrado, não empresta. Agora, se está registrado, você tem folha de pagamento, você paga FGTS, você paga INSS, você declara a RAIS anualmente, que você fala a todos os seus funcionários, você declara a CAGED mensalmente, que você fala aos seus funcionários, você declara a GFIP negativa quando você não tem funcionário, ou positiva quando você tem. Pronto, isso aí o empresário já tem na mão, o contador tem. Pronto, o banco, tá aqui, ó. A minha folha de pagamento é essa, tá aqui. Pronto. Não, é só para quem tem folha de pagamento bancarizada.
Tá aí. Eu postei na fanpage da Falco, eu fiz live sobre isso. Nem 20% dos empresários conseguiu pegar esse empréstimo. Então, regra de Pareto. Você prefere ajudar 80% ou coisa 20%? Não, só ajudou nem 20%, 17%. Então deveria ter quebrado essa regra da bancarização. Quebrou agora, 2 meses depois. Mas nesses 2 meses, quantas empresas não quebraram? Quantas empresas mandaram o seu funcionário embora porque não teve como custear folha de pagamento? Não teve como. Nem toda empresa conseguiu suspender a folha de pagamento. E, enfim, então é esse tipo de situação. Falando em suspensão de folha de pagamento, pessoal, o governo prorrogou novamente por mais 60 dias, se não me engano, que você pode, quem estava com o contrato do seu funcionário suspenso, ou seja, suspendeu 100% e quem está pagando o salário do funcionário é o governo, baseado no teto do seguro-desemprego, que é R$ 1.803. Então, se o cara ganhava 5, 10, 15, 20 mil, não importa, o governo vai pagar no máximo R$ 1.803. Esta suspensão de contrato CLT, né, da consolidação das leis do trabalho, vai valer por mais 60 dias. Agora, se você optou em reduzir o salário e reduzir a carga horária, ou seja, lá, se o funcionário trabalhava 8 horas, vai trabalhar 4 horas, você reduziu 50% do salário dele, assim como 50% da carga de trabalho, e o restante o governo também vai completar, né? Vai completar, aí o que acontece? Vai poder também reduzir por mais 2 meses, tá certo? E isso vai postergar, com certeza mais. Por quê? Foi decretado, obrigado Eurico, obrigado Wagner aí, né? O Eurico mandando aqui, ó, mais uma live incrível do Batman brasileiro. Oh, meu Deus do céu, que orgulho, queria eu poder ser o Batman brasileiro. E o Wagner, ótima live, informações importantes. Obrigado, Wagner. Então, pessoal, por quê? Vamos lá. O governo federal decretou estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, muito dessas medidas o governo pode ir prorrogando, postergando até dezembro. Porque é lá que se encerra o estado de calamidade pública que foi decretado pelo governo federal. Por exemplo, o Pronamp. O Pronamp ele foi instituído em maio, quando aprovou a lei, promulgou a lei. Ele foi regulamentado em junho, 18 de junho, que é quando valeria a lei por 2 meses, 2, 3 meses. E ele acabaria agora 18 de agosto. Mas na própria lei 13.999 já falava que o Pronamp poderia ser prorrogado automaticamente se o governo quisesse, sem precisar fazer outra lei, mais 3 meses, ou seja, ia até novembro. E isso o governo também já fez. O Pronamp, eu já anunciei esse mês, começo do mês, na primeira quinzena, que ele foi prorrogado até dezembro, até o final do ano. O Pronamp foi prorrogado. Ali que o governo lançou o Refis, onde todas as empresas esse Wagner, o Wagner, você é uma figura, cara. É verdade, é que as pessoas não sabem que eu sou o Batman. Fica quietinho aqui, ó. O pessoal não sabe, ó. Ai, Wagner, você é uma figura. Então, pessoal, o governo prorrogou o Pronamp até o final do ano. Ele prorrogou por mais 2 meses a suspensão do contrato CLT, a redução da folha de pagamento dos salários e da carga horária proporcional, né, em 70%, 50%, 25%, depende do que você acordar com o funcionário, e lançou o Refis, que é um sistema de parcelamento para quem tem débitos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que também vale até dezembro. É só olhar nas lives da Falcon Partner Contabilidade, não é um bocado geek, viu, Wagner e Eurico, mas sim aqui na fanpage da Falcon Partner Contabilidade, que você tem essas lives, eu já fiz sobre elas, tá bom? E só se precisar de uma atualização, eu faço, certo? Só que, novamente, pessoal, não adianta você prorrogar até dezembro se o dinheiro não chega. E o dinheiro não está chegando. Chegou para poucos. E não vou falar que chegou para quem não precisa, que isso, pelo menos no Pronamp, eu não vi acontecer. Eu vi acontecer no seguro de pessoa física, o seguro emergencial, né? Que eu fiquei sabendo de várias pessoas que eram empresárias, ou que nem as irmãs do jogador de futebol Hulk, que pegaram, certo? Muitos pastores de igreja, muita gente que não precisava pegaram. Aí sim eu posso falar, no meu condomínio eu conheço várias pessoas que pegaram e não precisavam. Aí
eu falo que chegou para quem não precisava, mas tudo bem, paciência. Agora, o Pronamp, gente, eu vou falar uma coisa, todos os empresários que eu ajudei são pessoas que precisavam, só que eu preciso ajudar mais empresários, tá bom? E não vem me falar, mas você quer ajudar porque você ganha comissão. Sim, eu também sou capitalista e eu também sou empresário, eu preciso ganhar meu dinheiro. Só que se eu fosse extremamente capitalista, eu estaria cobrando o que muita gente cobra no mercado aí, 10, 15, 20% do valor do empréstimo. Não estou cobrando isso, tá certo? Eu estou cobrando o que eu acho justo. E ainda estou arriscando, porque quando o cliente não é aprovado, eu não cobro nenhum real. Mas eu gastei meu tempo, o tempo da minha equipe, material, internet, telefone, e o meu tempo é caro, tá certo? Meu tempo é caro, tá? Mas eu não acho justo eu tentar ajudar um empresário, ele não ter sucesso e eu cobrar mesmo assim dele um dinheiro. Então nem taxa de administração eu cobro, porque muitos golpistas se aproveitam disso. Ah não, vou te ajudar, mas me paga R$500 de taxa de administração, que é os meus custos administrativos aqui. Poxa, R$500 ia me ajudar muito de cada empresário. 10 empresários que eu pegasse, mesmo que não aprovasse, seriam R$5.000. Pô, R$5.000 me ajuda muito, gente. Mas eu não acho justo você ferrar quem já está ferrado, querer tirar dinheiro de quem já não tem. Então foi uma humilde forma que eu, Eduardo Falcon, agora o contador e não o Batman, achei para vir ajudar também, de alguma forma, todos os empreendedores, né, como o Wagner, que tem aí, que tem o Explodir na Vaca, que é a empresa dele também, um grande amigo aí que nós fizemos, tá certo, pessoal? Então é isso, tá? Então o que nos resta é esperar. Se você conhece algum deputado, alguém, faz pressão em cima, cobra, para ver se o governo muda essas regras aí, porque do jeito que tá, não adianta. Aí, governo, você pode disponibilizar R$1 trilhão, que se o dinheiro não chega, é só número, tá certo? Então não adianta, 12 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões, se o dinheiro não chega. O dinheiro do empréstimo não chegou. Apenas 17% conseguiram pegar. Aí agora que vocês lançaram que não precisa mais de bancarização, agora o governo também aprovou uma lei para que os bancos flexibilizem as exigências para o empréstimo. Que os bancos flexibilizem. Aí vamos novamente, gente, Você acha mesmo que os bancos vão flexibilizar? Não. O dinheiro está na mão deles. E eles estão fazendo igual o post que eu fiz aí do Coringa, eles estão queimando o dinheiro do Pronamp. Eles estão se lixando, certo? Porque cedo ou tarde, nós empresários vamos ter que pegar o dinheiro que os bancos oferecerem, tá certo? E quem conseguir, porque duvido quem vai estar com o nome limpo, totalmente limpo, serão poucos, depois desse processo de pandemia, para pegar dinheiro num banco, porque só pega se você tiver com seu nome totalmente limpo, mas com juros exorbitantes. Então, não foi à toa que eu fiz a analogia aí com o Coringa, aquela famosa cena do filme Batman Begins, né, de 2008, do Christopher Nolan na direção, o Christian Bale como Batman, e o Heath Ledger, que na minha opinião foi um dos melhores Coringas até o Joaquim Fênix agora, enfim, mas não vamos falar de geek, vamos voltar aqui no programa. Mas aquela imagem que eu usei do Coringa queimando dinheiro, pessoal, foi bem para fazer essa analogia também. O Wagner que diz que adora minhas analogias, né? É o que os bancos estão fazendo. Não é à toa que eu usei aquela imagem só porque eu sou fã do Batman, não. É porque o banco está fazendo, os bancos estão fazendo aquilo ali. Eles estão escolhendo para quem eles vão dar. Então, é queimar dinheiro, tá certo? E é isso que está acontecendo. Eu estou aqui no que eu puder ajudá-los. Estou procurando fazer uma live, às vezes uma vez por semana. No começo eu fazia 2 por semana. Eu já cheguei a fazer live quase todos os dias para essa galera do Pronamp, o pessoal que precisa de ajuda. Hoje eu não vejo mais necessidade, porque diminuiu o volume de mudanças, apesar que saíram quase 40 medidas provisórias, mas muitas medidas provisórias é mais da área contábil, fiscal, do que propriamente para empreendedores ou para pessoas físicas também, os não empreendedores. Então, por isso que eu até diminui o ritmo das lives, tá, pessoal? Da parte aqui da Falcon Contabilidade. Enquanto dá um bocado geek, eu continuo lá no mesmo ritmo. Vão lá, depois curta meu outro canal, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, ó. A Cíntia Rios, a minha prima, eu tô botando assim, senão eu não consigo ler. Ela pôs, boa tarde, o salário do meu filho reduziu, mas ele ainda não recebeu nada. Já vai para 3 meses. Reduziu carga horária e salário. Opa, isso é grave, ô Cíntia, mas vamos lá. Quando o governo permitiu às empresas, a medida provisória acho que é a 945, se não me engano,
permitiu que as empresas reduzissem 70%, 50%, 25% o salário e a carga horária, veja, a empresa paga uma parte e o governo paga a outra. Então, se a empresa reduziu 50%, o salário dele era 2.000, a empresa vai pagar 1.000 e o governo vai pagar outros 1.000, 2.000. O governo, por sua vez, ele não paga exatamente os 1.000. Por quê? O teto do governo é o seguro-desemprego, que é avaliado em, hoje, R$ 1.803,03. Então, o governo não ia pagar 1.000, ia pagar uns 700 e pouquinho. Ele ia acabar perdendo alguma coisa, isso é fato. Então, em vez do seu filho receber 2.000, ele ia receber tipo 1.700, mas tem que receber. Tem que receber, tá certo? Ô, quem Hulk, né? Eu não tô gordo não, viu? Por favor, que eu tô parecendo Hulk, viu? Ô, tô te ajudando, prima, você quer me esculachar na minha live? Então, Cíntia, mas ele tinha que receber a metade da empresa. Se a empresa não estiver pagando a metade, tá errada. Certo? A empresa tá errada. E o governo tinha que pagar a outra metade. Como que o governo paga, Cíntia? Quando o empregador do seu filho pediu para o contador fazer a suspensão, nós, contadores, informávamos a conta bancária para receber. Só que aconteceu uma coisa que você também tem que olhar. Às vezes eu falei que seu filho tinha conta no Itaú, só que o governo viu que seu filho tinha conta na Caixa ou no Banco do Brasil. O que o governo fez? Em vez de depositar no Itaú, que é o banco que eu, contador, indiquei, ele depositou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Muitas vezes até de contas inativas. Conta que, assim, você não encerrou, mas está lá parada. Você esqueceu de encerrar, né? Aconteceu até com uma pessoa que eu conheço, né? Que esqueceu de encerrar a conta, né? Não tô nem olhando para a pessoa, mas tudo bem. E o governo fez o quê? Depositou dinheiro nessa conta e não na conta do Itaú que nós informamos para o governo. Então, Cíntia, eu sugiro você olhar o CPF do seu filho, ver se não tem alguma outra conta que de repente ele esqueceu até de fechar e o governo talvez depositou lá. E muita gente achou que o governo não tinha pago. Eu vou falar para você, Cíntia, o governo está pagando direitinho. Isso eu posso te falar. Às vezes teve esse problema, jogou em outra conta, que nem a pessoa que eu estou mencionando, por exemplo, eu não estou nem olhando para ela, a conta já tinha uns 2, 3 anos que a pessoa não mexia na conta, nem lembrava mais. Mas eu acho que também foi uma falha do governo, porque calma aí, se o governo fala assim, Edu, fala como contador em qual conta que eu tenho que depositar, e eu falo Banco Itaú, para que de acho você foi depositar na Caixa? Então, Cíntia, tem muita gente que recebeu dinheiro, né, e não tá nem sabendo. Então vai procurar, tá? Se teu filho não teve alguma conta poupança na Caixa, no Banco do Brasil, né? Que o governo pode ter jogado. Às vezes tinha uma pessoa que tinha informou a conta corrente e o governo jogou na poupança. Mas a pessoa não olha a conta poupança faz tempo e o dinheiro tá lá. Agora, os 50% da empresa, a empresa tem que pagar. Se não tá pagando, tá errado, aí você tem que entrar em contato com a empresa. Porque a regra, a lei, a medida provisória falou isso. Tá bom? Que a empresa paga metade, só que a empresa paga exatamente a metade. Então, se o salário dele era 3.000, a empresa paga 1.500 e o governo paga baseado pelo seguro-desemprego. Então, o teto máximo é R$ 1.803, então o governo paga um pouquinho a menos. Agora, se ele ganhava 5.000, a empresa paga 2.500, que é exatamente 50%, e o governo não vai pagar 2.500. No máximo, vai pagar 1.803. Ah, ele ganha R$10.000, a empresa paga 5.000. A empresa, Cíntia, sempre paga os 50%, ou os 30%, ou os 25%, porque a empresa acordou lá, porque tinha 3 faixas de porcentagem. A empresa paga sempre a metade, e a outra metade o governo paga. Só que ele ganha R$10.000, a empresa paga 5% e o governo paga 1.803. E veja, não é um seguro-desemprego, e esse auxílio emergencial não impacta no seguro-desemprego. Você reduzir o salário ou suspender o contrato CLT também não impacta em amanhã você precisar do seguro-desemprego. Não impacta, tá? É apenas o salário máximo do seguro-desemprego, assim como a gente tem o salário mínimo, R$ 1.045, que é usado como base de cálculo. Apenas isso. Então, quem ficou com medo que ia perder o seguro-desemprego, ou uma parcela, ou total, esquece. Quem teve seu contrato suspenso ou reduzido pela empresa não perde nenhuma parcela do seguro-desemprego e nem reduz o valor. Ponto. Fica claro, ok? Deixa eu ver, teve mais uma pergunta aqui. Pessoal, já vou encerrar, então no máximo mais 5 minutinhos, tá? Pra gente encerrar. Opa, deixa eu só ver aqui a perguntinha. Eu tô com uma camisa clara, eu tenho que botar alguma coisa aqui, ó.
O Eurico Walker, essa pandemia me prejudicou muito, fiquei desempregado, a única coisa que está me salvando é o meu canal no YouTube, mas bem pouco, vivo preocupado o tempo todo, achar que é um inútil, eu entendi assim, e ainda por cima tem muitos gringos roubando o meu trabalho, eu faço no YouTube, para piorar o meu estado, tem isso, é muito ruim o trabalho, a gente se dedica tanto para fazer, sendo roubado por outras pessoas, e a pessoa ganhando crédito pelo seu trabalho é muito ruim. Desculpa ter incomodado falando isso, ultimamente está terrível para mim. Bom, Eurico, veja o seguinte, cara, infelizmente a gente está num mundo que isso acontece, não é só os gringos, no Brasil acontece muito, tá? Eu fui assaltado de mão grande, não por um bandido de arma, mas uma pessoa que teve uma atitude comigo que é de bandido, desculpa, a pessoa que fez a atitude de bandido, tá? Eu tinha um débito de R$300, me levou R$14 mil, mas um dia eu conto essa história, tá bom? Mas infelizmente no Brasil, o que eu posso te falar, Eurico? Primeiro assim, eu, Eduardo Falcon, ou Eduardo Batman, como vocês me chamam, estou à sua disposição como contador e como amigo no que você precisar de orientação, para você se organizar como empreendedor, ou para você crescer, ou para conseguir os recursos, cara, para você ter a sua subsistência, porque você é um microempreendedor, cara, pode contar comigo, que eu, Eduardo, como contador, 25 anos de experiência, puder te ajudar, toda a estrutura da Falcon Partner Contabilidade está a sua estrutura. Se precisar de um ombro amigo para trocar ideia em off, em fora, obviamente, da live, estou à sua disposição também. Como pessoa, eu posso falar para você, cara, não desista, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente sabe. Quando eu sofri um acidente em 2001, já passei por 35 cirurgias, 1 ano de cama. No começo, 3 anos de cadeira de roda, agora mais 2 completaram 5. Andei por 13 anos, 5 paradas cardíacas, uma parada total, e fiquei em coma, enfim. Em 2018, eu tive que amputar minha perna devido a uma infecção que é resquício do acidente e diabetes. Cara, amputei a perna em abril, bem na época do imposto de renda de pessoa física, perdi quase R$15 mil. Eu tenho muitos familiares, contadores, que inclusive pedi ajuda para eu não perder meus clientes de imposto de renda. Não tive ajuda de ninguém e muitas pessoas poderiam me ajudar. Quem me ajudou foi amigos, tá? Que vieram cobrando quase nada para me ajudar, e a minha equipe, que gente que nem sabia fazer imposto de renda se virou para fazer, para a gente não perder a época mais importante para o contador, que é abril, que é imposto de renda. Depois, eu tomei um calote de um cliente de quase R$40 mil, de um cliente meu. Quase fui à bancarrota. Depois, eu fui vender a minha caminhonete S10, que valia 62 mil, para comprar minha prótese, que custa 32 mil. Vendi para estelionatário, cara. Eu perdi. Os caras pagaram R$5.500 e sumiram com o meu carro, até hoje não vi. Entrei na justiça, achei onde está o carro, mas hoje eu não consigo pegar o meu carro. O carro é meu, mas eu não consigo ir lá na casa do cara e pegar o meu carro por causa da justiça brasileira. Mas o carro é meu, tá? Eu provo, eu não passei o DUT, o documento de transferência, o carro é meu, mas eu não posso ir na casa do cara pegar o meu carro. Brasil. Ok. E antes que muita gente fala, muitas pessoas, do que você pagou 32 mil numa prótese, podia pegar de graça na CD. Simples, gente. Eu tenho uma série de lesões e situações que eu acreditei e conversei com meus médicos. As próteses da CD são muito boas, mas elas não atenderiam a minha real necessidade. Então eu preferi comprar, porque saúde é uma coisa que eu não economizo dinheiro, pessoal. Então eu procurei uma empresa que é referência no Brasil, indico para todo mundo, chama Comfort Pass, em Sorocaba, que me atenderam super bem, paguei e tô pagando. Eu trabalhei, o que aconteceu, eu tive que ficar mais 2 anos na cadeira de roda até eu conseguir o dinheiro de novo e comprei minha prótese. Então, Eurico, eu quero te contar essa minha pequena história para que você, cara, se estimule a saber que dificuldades todos nós vamos passar. Porém, Bob Marley falava isso, cair não é vergonhoso, a vergonha é você não querer levantar, tá certo? Bob Marley, uma das frases que eu gosto dele é essa, tá certo? Então, isso, cara, se acostuma. Vai ser no YouTube, vai ser no mundo dos negócios, vai ser no mundo familiar, vai ser no mundo empresarial. Se eu for te contar tudo que eu já passei nos meus 43 anos, eu tô me envelhecendo, 43 anos de vida e 25 de empresário praticamente, cara, você vai ter muitos motivos para chorar junto comigo. Mas,
cada um sabe os seus problemas, cada um sabe onde aperta, onde o calo aperta, que nem eu estava fazendo o exemplo do empresário que precisava de 400 mil e só conseguiu 58, eu sei que 58 mil ajudaria muita gente, eu não quis desmerecer, ele só precisava se fosse 400 mil, não, 58 ajudou também, mas dentro da fome dele, cara, ele tem 200 bocas para alimentar, poxa, 58 mil não alimenta as bocas, falando funcionários, né, em comparação. Tá certo? Agora, quem tem 1, 2, 3, 4, 10 funcionários, ajude muito, tá certo? Mas eu sou aquela pessoa que, até pelo meu signo de Libra, eu quero o justo. Se ele precisa de mais, dê mais. Se ele precisa de menos, dê menos, tá certo? Foi isso que eu cobrei em termos de justiça. Mas na hora que precisar, cara, tô à sua disposição, tá? Tem meu WhatsApp aí, ó, pode me chamar a hora que você quiser, tá bom? Bom, a minha prima disse que entendeu isso, Cíntia, vai atrás. Pode ter acontecido, é uma hipótese, tá, Cíntia? Que aconteceu com muita gente. A conta que o contador informou não é a conta que o governo depositou, porque eu não sei porque cargas d'água o governo decidiu depositar em outra conta. Isso causou muita confusão, tá? Teve funcionário que achou que a empresa estava pegando dinheiro, teve empresa que achou que o contador que errou, fez cagada, um monte de coisa, você entendeu? Menos ver que foi um erro do governo. E eu não sei, então o governo não tivesse pedido o número da conta, mas tudo bem, é Brasil. Bom, aí minha prima colocou aqui que eu sou um excelente profissional e um primão, obrigado. Deus te abençoe também. Saudade do tio, beijão pra ele. Renata, beijo, se cuida aí. Conseguiu fazer o que você tava fazendo? Bom, pessoal, é isso aí. Lembrando que essa live fica gravada aqui. As lives que são da Falcon Partner Contabilidade, eu levo para o canal no YouTube da Falcon Partner Contabilidade. Eu peço que vocês compartilhem. Lembrando que toda essa assessoria, consultoria, orientação, eu faço de graça. Se precisarem me ligar, pode me ligar, não me incomoda, pode mandar e-mail. WhatsApp, eu dou informação de graça, cortesia, 0800, Vasco da Gama, na faixa, como você preferir fazer. Agora, se você optar em fazer o processo do empréstimo, aí óbvio, a gente acerta uns honorários, porque também eu tenho uma equipe, eu tenho um escritório para sustentar também, obviamente eu preciso de dinheiro, mas para orientações, sejam elas quais forem, né, pode me ligar que eu oriento. Óbvio, você vai ligar, Edu, como que faz o empréstimo aí? Me manda os documentos aí e tal, tá? Aí também é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu pego o meu CRC, jogo e meu diploma e não preciso trabalhar mais. Ok, pessoal? Mas, novamente, estou à humilde disposição de todos. Pode ser tanto para dúvidas, que nem a minha prima teve agora do seguro emergencial, pessoa física, ou para as dúvidas referente ao Pronamp, o FAMP, o Finame, entre outros. Estou à disposição de vocês. Esse vídeo fica aqui no meu pessoal, vai para o canal lá Eu peço até que se vocês puderem compartilhar do canal do YouTube, para dar uma grande força para mim, a ajudar essa informação a chegar a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, espero ter ajudado. E lembrando, todos os comentários eu respondo, mesmo que esses comentários forem feitos depois da live, ou perguntas, tá? Enquanto essa live estiver aqui no meu perfil, eu ver que for aparecendo perguntas, eu sempre volto uma vez por semana nas lives, dou uma olhada se tem novas perguntas, o Facebook me avisa também, óbvio, eu vou lá e respondo, tá bom? E novamente, meu WhatsApp vai estar aqui no final, é o 11 970786770, 11 DDD 11 São Paulo, 970786770. Pronto. E Falcon Partner Contabilidade, nosso site, você encontra todos os meus contatos. Estou à disposição para ajudar a quem sem olhar, a quem, enfim, tem um ditado assim, tá bom? Porque eu sempre gosto de finalizar as minhas lives com o ensinamento do Dr. Steve Covey, a maior mente em termos de área de management de treinamento. Se vocês quiserem, procure o livro chamado 7 Passos das Pessoas Altamente Eficazes. É um best-seller há quase 40 anos desse cara que ajuda você a melhorar como pessoa e como cidadão e como empresário. E também ele escreveu o livro Deixe um Legado, que ensina que todos nós, empresários, professores, educadores, enfermeiros, qualquer um, temos que deixar um legado na Terra. Temos essa obrigação. Deixe um legado, Live a Legacy. Ele escreveu esse livro, é maravilhoso. Inclusive eu tenho a última edição assinada antes dele morrer, porque ele morreu em julho de 2012, numa queda de bicicleta. 86 anos andando de bicicleta, infelizmente caiu, morreu. E eu tenho a última edição que ele assinou no Brasil, é uma relíquia que eu tenho, né? E a última frase que eu deixo sempre no final das lives da Falcon, que ele fala é: deixe um mundo melhor do que você encontrou quando você esteve aqui. Faça o seu, deixe seu legado. Obrigado, gente. Até a próxima live. Eduardo Falco se despedindo. E até a... último beijo aqui. Ela chegou aqui de
de último. Denise, super anos 80, beijão pra você. O Portuga, o Delfim, é o Portuga, Edu. Delfim, Portuga, Delfim. Isso. O Yuri e o Sidão. E seus filhos lindos, maravilhosos. E pra brisa, hein? Não esquece a brisinha. Saudade da brisa. E até a próxima live, seja como Batman, seja como contador. Com certeza estarei aqui. Sexta-feira, às 8 horas, com Sexta Geek. Fui!